Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, todos aqueles que com sinceridade o têm buscado e aqueles que por acaso não são sinceros, que o Espírito Santo venha despertar a fé que muda a vida da gente, muda a vida de qualquer pessoa. É pela fé que nós alcançamos a graça de Deus, o favor de Deus. É pela fé que nós somos justificados diante de Deus. Quer dizer, pela fé que nós somos justos. É pela fé que nós somos perdoados. É pela fé em quê? A fé na palavra dele. Só isso. Só isso. Então, eu queria passar para vocês que aquele texto que nós lemos de 2 Pedro 1 e 4, eu queria que vocês lessem comigo esse texto com carinho. 2 Pedro 1 e 4. Capítulo 1, versículo 4. Diz assim: pelas quais ele, quem é ele? Jesus. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas e preciosas promessas. Então, Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? A pergunta é, para quê? Para que nós conquistemos neste mundo uma vida de qualidade? Só isso? É muito pouco. É muito pouco. Porque ainda que a pessoa conquiste todo o mundo através das preciosas e grandíssimas promessas de Deus, ainda que ela ganhe o mundo inteiro, mas vai chegar um momento em que ela vai passar para a eternidade. A sua alma vai descolar do seu corpo. Aliás, a nossa alma vai descolar do nosso corpo. O corpo, não preciso dizer o fim que vai ter, vai virar pó, desaparecer. Mas a alma não. Então, quando Deus nos tem dado todo dia, toda hora, todo momento, todo instante, ele tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para que nós venhamos usar dessas promessas para receber bênçãos pontuais e viver uma vida melhor aqui na Terra? Não, isso é muito pouco, muito pouco. Por exemplo, Jesus curou cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos, ressuscitou Lázaro, enfim. Ele fez uma obra libertadora para as pessoas que estavam enfermas, doentes, mortas. Ele fez tudo e atendeu às necessidades dessas pessoas, não foi? Você lê na Bíblia o que Deus fez. Só que todas elas morreram, passaram, acabaram. Então, Deus nos tem dado
suas grandíssimas e preciosas promessas. Como diz lá o texto, depois que ele curou enfermos, diz o texto seguinte: para que se cumprisse o que está escrito no profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele carregou sobre si. Então, Jesus fez isso enquanto estava aqui na terra. Mas, essas pessoas ficaram felizes, curadas, radiantes, porque foram atendidas nas suas necessidades vigentes naquele tempo, naquele momento. Mas depois elas morreram. Então, as grandíssimas e preciosas promessas que Deus nos tem dado seria apenas para viver uma vida medíocre aqui na Terra? Claro que não. Claro que não. Você sabe, eu sei, nós sabemos quantas pessoas têm recebido bênçãos aos montes. Testemunhos não faltam. Todo dia, toda hora, nós temos testemunhos para mostrar que Deus existe, que Ele está pronto para atender às nossas necessidades vigentes. Só que as grandíssimas e preciosas promessas dele não são só para isso. Ele quer que nós tenhamos a vida eterna, porque os que foram ressuscitados morreram outra vez. Não é isso? Lázaro morreu, ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, mas depois ele morreu. Passado um tempo, ele morreu. O que eu quero dizer, ou melhor, o que esta palavra para mim está dizendo é o seguinte: olha, Deus está falando comigo, olha, você, presta atenção, todas as grandíssimas e preciosas promessas que eu tenho dado para você, não são para que você viva apenas mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, e depois acaba tudo. Não. Eu dei essas minhas grandíssimas e preciosas promessas para você, sabe para quê? Para você ter a minha natureza, para você ser participante da minha natureza. Quer dizer, a natureza divina, a natureza de Deus é vida eterna. Deus não morre. Deus não morre. Então, quem tem a natureza, ou quem é participante da natureza divina, não morre nunca. Jesus disse isso. Ele disse, olha, quem vive e crê em mim nunca morrerá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca. Quer dizer, as grandíssimas e preciosas promessas que Deus nos tem dado é para toda a eternidade. Mas, infelizmente, as pessoas focam mais o hoje, o agora, o tempo presente. E não é isso que Deus está pensando. Ele está pensando que ele pensa muito maior do que nós pensamos. Ele quer gerar filhos nascidos dele, não filhos nascidos da natureza humana, com a natureza humana. Não, ele quer que nós
tenhamos a natureza dele. É isso que o apóstolo Paulo explica com clareza. Eu não sei se você vai entender, mas está aqui escrito claramente. Jesus disse, não é? Lembra que Jesus disse, os que são nascidos da água, ou os que são nascidos da carne, são carne, e os nascidos do Espírito, da água e do Espírito, são espíritos. Não é isso? Esse é o objetivo de Deus. Que pelas informações bíblicas, as informações que Ele tem nos dado, as grandíssimas e preciosas promessas que Ele tem nos dado, elas são para que nós venhamos ter informações para que a nossa fé esteja focada em algo maior, não numa coisa pequena, como uma libertação, uma cura, uma bênção pontual. Não, Ele quer que nós tenhamos a natureza dele, sejamos participantes da natureza dele. Então, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo fala através dele o seguinte, olha, presta atenção. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E somos nós. Nós também nascemos dos nossos pais, carregamos o DNA de nossos pais. Por quê? Nascemos da alma vivente. Nós somos almas viventes. Adão foi feito alma vivente. Nós somos almas viventes quando nascemos dos nossos pais. Aí ele diz, o último Adão, referindo-se a Jesus, em espírito vivificante. Quer dizer, Jesus não veio de José e Maria. Jesus veio de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e nela gerou o seu filho Jesus, que era espírito, que é espírito vivificante. Não alma, mas espírito. Aí, ele diz, mas não é primeiro o espiritual, primeiro o natural. Não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. Quer dizer, eu, como testemunho pessoal, eu primeiro era alma vivente, quando eu nasci. Aos 19 anos, quando eu nasci, o Espírito Santo desceu sobre mim, da mesma forma como desceu sobre Maria e gerou nela o filho dele. Então, quando ele desceu sobre mim, com 19 anos, então deixei de ser alma vivente para ser espírito vivificante. E isso é o que tem que acontecer com todas as pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela deixa de ser alma vivente para ser espírito vivificante. Espírito vivificante. Você lê isso aqui, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45. Então, ele diz assim,
O primeiro homem não era o espiritual, era o emocional, era o natural. Depois veio o espiritual, que é Jesus. A mesma coisa que aconteceu comigo. Primeiro homem, eu nasci com a natureza dos meus pais, com o DNA dos meus pais. Mas, quando o Espírito Santo desceu sobre mim, então ele me fez participante da natureza divina, porque ele me fez espiritual. Aí se confirma aquilo que Jesus diz. O que é nascido da carne é carne, ou seja, o que é nascido da carne é natural. Mas o que é nascido do Espírito, o Espírito Santo, é espiritual. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu e tem acontecido com todos os que recebem o Espírito Santo. Então ele continua dizendo, o primeiro homem da terra, Adão, como todos os seus filhos, são terrenos. O segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Claro. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial, que é Jesus? Tais também são os celestiais. Quer dizer, quando nós nascemos da água e do Espírito Santo, nós deixamos de ser terrenos para sermos celestiais, criaturas celestiais. Se não fosse isso, se nós não fôssemos celestiais, ninguém sobreviveria neste mundo, porque o diabo destruiria com certeza. O diabo não pode destruir o que é celestial, o diabo pode destruir o que é natural, o que é deste mundo, porque a autoridade dele está limitada a este mundo. O mundo é dele, o mundo está na mão dele, a autoridade do mundo está na mão dele, por isso que o mundo está uma porcaria. Então ele tem domínio sobre o mundo, sobre os terrestres, os terráqueos, mas sobre os celestiais, não. Sobre os nascidos de Deus, ele não tem poder para tocar. Por isso que ele fala com clareza. O primeiro homem da terra é terreno. Morreu e morre. O segundo homem, o Senhor, é do céu. E o Senhor do céu veio a este mundo, morreu, deu a vida dele, sacrificou para que pudesse salvar a minha, a sua, a de cada pessoa que nele crê. Qual o terreno? Tais também são os terrestres. E qual o celestial? Jesus. Tais também os celestiais. Então, todos os que nascem da água e do Espírito Santo, nascem porque creram nas promessas maravilhosas, grandiosas de Deus. Porque creram, tiveram fé para crer, pagaram o preço, quer dizer, se entregaram, negaram a sua própria carne, morreram para este mundo, o diabo não teve mais poder. Então essa pessoa passa a ser uma criatura celestial, da mesma forma como Jesus foi celestial. Aí ele continua dizendo, e assim como trouxemos a imagem do terreno,
Quer dizer, eu lembro que eu trazia a imagem do terreno. Qual era a imagem do terreno? A minha imagem do terreno. Eu era uma pessoa extremamente temperamental. Eu era muito temperamental, genioso. Eu era uma pessoa que não esquecia quando alguém me fazia mal. Eu lembro que eu fiquei sem falar com a minha irmã mais do que 1 ano. Ficar sem falar com ela. Isso na minha idade juvenil. Porque a minha natureza era terrena. Então, a gente até entende quando as pessoas dizem, eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar porque você ainda é terreno. Mas quando você for celestial, as pessoas vão bater na sua cara, vão te dar bofetadas e você não vai nem esquentar a cabeça. Você vai virar as costas e vai embora. Por quê? Porque a pessoa celestial é Jesus. Jesus é o modelo da pessoa celestial, do ser humano celestial. Cuspiram nele, bateram nele, arrancaram-lhe a barba, fizeram dele de gato e sapato. Sabe o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-te. Jesus orou por eles. Em todo o tempo. Jesus, que trazia a imagem celestial, então ele perdoou. Então é o que está escrito aqui, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, quer dizer, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é selada por Deus, ela é carimbada por Deus. É como se Deus falasse assim, esse é meu, essa é minha, ninguém toca. É muito grande, né? Muito forte. O celestial carrega a natureza divina. E o diabo não pode com essa pessoa. O diabo não tem condição. Então, o apóstolo diz aqui, explicando essa questão de a natureza natural e a terrestre, e a natureza celestial, quer dizer, a natureza divina, ele fala assim, e agora digo isto, irmãos, ele está falando com os irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Quer dizer, a natureza carnal, a natureza dos pais, a natureza humana não pode herdar o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, tem que ter a natureza celestial. Isso acontece quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, e Nicodemos não entendeu. Mas Jesus disse, importa que você nasça de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Deu o recado para ele. Então, minha amiga e meu amigo, ele fala aqui com clareza que a carne e o sangue, quer dizer, enquanto a pessoa tiver a natureza carnal, a natureza terrena, enquanto a pessoa é alma vivente, ela não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Porque nem a corrupção, diz aqui o texto,
porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. A corrupção, quer dizer, a pessoa cuja natureza é carnal, é humana, é natural, não pode herdar a incorrupção que é a natureza celestial, a não ser que ela venha a ser batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo. Ele, referindo-se a Jesus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas nós tenhamos fé e venhamos buscar essas promessas e fiquemos, então, participantes da natureza divina, havendo escapado da natureza humana, que é a natureza corrupta, a natureza do pecado. É isso aí, amiga e amigo. Eu espero, eu creio, eu oro para que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos para com respeito a estas promessas. Porque nós estamos passando essas promessas grandíssimas e preciosas para aqueles interessados, para os interessados, que querem muito mais do que conquistar o mundo, querem conquistar a natureza divina, querem ser participantes da natureza divina. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.